Olá, eu me chamo Danilo Portela e vou te ajudar com a curiosidade bíblica. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Eu também me faço essa pergunta, e com o tempo lendo a Bíblia você vai perceber também que a linguagem profética tem suas próprias sutilezas. Na maioria das vezes, ela vai declarar e revelar apenas o essencial, mas não vai aclarar, deixar claro os seus acessórios. A depender da linha teológica que você segue, essa interpretação pode mudar. Há quem diga ser Moisés e Elias, simbolizando assim a lei e os profetas. Há quem diga ser Elias e Enoque, fazendo assim uma referência aos dois únicos homens que não conheceram a morte e foram transladados. Há quem diga ainda, por exemplo, ser o Antigo e o Novo Testamento, o que não faz sentido, já que são testamentos e não testemunhas. Há quem diga também que o apóstolo João fez uma grande referência ao texto de Zacarias 4, onde ele fala sobre Zorobabel e Josué, falando dos dois ramos de oliveiras que surgirão naqueles grandes dias. Logo, o que você precisa saber é que esses dois profetas da última hora, as duas testemunhas, deverão ter um grande conhecimento dos últimos dias, assim, tendo um grande poder naquela linguagem profética do Apocalipse retrotestamentário lá de Daniel. Por enquanto, essa graça nos basta. Basta apenas ficar fiel e seguir firme. Pai, seja convosco. Esse tema que foi sugerido aqui fala-nos acerca de duas testemunhas. Essas duas testemunhas estão no livro de Apocalipse, capítulo de número 11, acontecendo no período da grande tribulação. São dois homens que Deus irá usá-los no período da grande tribulação, ou seja, no período tribulacional. Deus vai dar poder de muita autoridade, mas a Bíblia não nos dá respaldo ou clareza acerca de quem são essas duas pessoas. Muitos dizem que são Moisés e Elias, mas o que eu vou falar aqui para vocês é o que eu acho, o que eu imagino que seja, porque ninguém tem essa clareza de quem sejam essas duas testemunhas. Pelo que eu estudei que eu ando estudando aqui acerca das Sagradas Escrituras, aqui em Apocalipse, fala-nos acerca de Elias e Enoque. Elias não provou a morte, nem tampouco Enoque também provou a morte. Então, o que eu deixo aqui para os irmãos, que a minha opinião é que essas duas testemunhas é Elias e Enoque. Enoque foi transladado e não provou a morte. E Elias foi envolvido na carruagem de fogo, também não provou a morte. Então, eu deixo para os irmãos meditarem acerca da minha opinião aqui, acerca do texto sagrado de Apocalipse capítulo 11. Deus abençoe a todos. Nós sabemos que o livro de Apocalipse ele tem três linguagens: figurativo, alegórico e literal. De modo geral, nós podemos observar analisando a atuação dessas duas testemunhas que lhes é dado poder também para a operação de milagres. E há uma referência aqui ao livro de Zacarias, no seu capítulo 4, quando o livro de Apocalipse diz assim no seu capítulo 11, no seu versículo 4: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. No livro de Zacarias, no capítulo 4, o profeta Zacarias também, usado pelo Espírito de Deus, vai dizer de dois ungidos que são as oliveiras e estão diante do Senhor, né? E eles estão observando toda a terra. Se nós continuarmos lendo aqui os versículos subsequentes, nós vamos observar também que há uma referência direta tanto ao ministério profético quanto à lei. É por isso que estudiosos que costumam dizer que é Moisés e Elias, porque além disso, além dessa referência direta ao ministério profético e além da referência direta à lei, nós também observamos que a essas duas testemunhas é dado um poder sobrenatural. Alguns estudiosos também observando o contexto, né, que traz o templo, né, o templo que será reedificado, eles dizem que aí o contexto traz a figura da nação de Israel,
Portanto, poderiam também ser dois judeus convertidos que pregariam o evangelho com poder e seriam usados em maravilhas e sinais. Seja como for, todas as vezes que o Novo Testamento vai falar de testemunhas, está tratando de crentes, de cristãos fiéis a Deus, né? Enfim. Então, alguns teóricos, alguns estudiosos, eles afirmam que essas duas testemunhas se tratam das pessoas ou de Moisés e de Elias, devido à operação dos milagres ser similar a desses dois personagens bíblicos, ou a pessoa de Enoque e de Elias, porque ambos não conheceram a morte. Seja como for, teorias à parte, convém dizer que todas as vezes no Novo Testamento em que a Bíblia vai dizer de testemunha, está falando acerca de cristãos que são fiéis, né? São os testemunhas do Evangelho, são as pessoas que vão testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não quero me atrever a dizer que é Elias e Enoque ou quaisquer outras pessoas, porque o texto não diz, o texto não especifica, né? O texto não diz quem serão essas pessoas. O que o texto nos indica é que serão dois mártires, serão duas pessoas capacitadas por Deus para esta obra específica. Então, são dois profetas que anunciarão o evangelho, profetizando no tempo da grande tribulação, denunciando o falso profeta, denunciando o anticristo como operadores do poder das trevas. Serão duas pessoas revestidas do poder de Deus, né? Então, a função delas é serem porta-voz do evangelho de Cristo na grande tribulação. Por quê? Porque neste tempo as pessoas estarão com a mente cauterizada por causa da operação do engano. Então, o entendimento das pessoas vai estar turvo, vai estar turbulento, né? Vai estar ofuscado. A paz do Senhor para todos. Está na Bíblia quem são as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Temos a referência de Zacarias 4,14, que vai trazer justamente que existe duas oliveiras assistindo diante de Deus. E essa referência fala do governador Zorobabel e do sacerdote Josué, que foi sacerdote pró-cativeiro do povo de Israel. Porém, aquilo ali foi pontual para aquele momento. Agora nós também temos algumas teorias, que sejam Moisés e Elias, ou que seja Enoque e Elias. Tem uma que já é descartada há muito tempo pelos teólogos, que eram os dois testamentos, mas eles são a palavra inerrante do Senhor. O que é que acontece? O que acontece é o seguinte: Moisés morreu, e segundo Hebreus 9:27, que ele está morto, não pode voltar a fazer parte de coisa nenhuma dessa vida. Porém, Enoque e Elias, eles foram arrebatados para não ver a morte. Enoque foi arrebatado em Gênesis capítulo 5, 24, e Elias foi arrebatado em 2 Reis, capítulo 1 até o versículo 12. Vocês vão ter essa referência. O que então a gente está afirmando que é a teoria mais aceita, lembrando, teoria mais aceita, é que a identidade dessas duas testemunhas sejam Elias e Enoque, porque eles não morreram. Lembremos que em Judas, no capítulo 1, fala justamente que Enoque ele profetizou antes do dilúvio, falando do juízo de Deus. Então ele foi arrebatado no pré-dilúvio, e Elias foi arrebatado no meio do período profético. O que é que acontece? Esses dois estão vivos diante de Deus, é o que se entende dessa teoria, e por isso Deus os reservou justamente para este momento, para esse momento da cumprimento das profecias de Daniel capítulo 9, que são das 70 semanas. Espero ter esclarecido a vocês. Isso é apenas uma teoria, mas permanece um mistério. Pode ser uma outra pessoa da nossa atualidade e a gente não sabe. Mas o que aceito teologicamente é que são justamente Enoque e Elias, porque ambos não